Eu nasci em Brejo, no Maranhão, e vim morar em São Luís em 68, aos 8 anos de idade. Na cidade que eu vivi a minha primeira infância, no Piauí, no interior, se chama Esperantina. Esperantina tem um rio, hoje eu não sei como é mais a vida desse rio, mas até então era um rio muito caudaloso na época da chuva, no inverno, e um rio que tinha muita argila. Então nessa época as mulheres lavavam roupa na beira do rio. Então a minha mãe descia lá com as vizinhas para lavar roupa e eu acompanhava, né? Alguns meninos acompanhavam e a gente ficava brincando com argila. Então quando eu olhava as imagens da igreja, eu queria imitar. Todo mundo fazia boizinho, animais, até carrinho de argila. E eu tentava imitar os santos que eu via na igreja. E aí a minha mãe falou pro padre, disse, olha, meu filho adora fazer santo, será que ele quer ser padre? Então já começou, minha mãe era assim, muito católica, né, até mesmo falecer, e ela cuidava da igreja, ela fazia os altares, arrumava, ela estava sempre na frente de tudo na igreja, né? Então a minha memória da cerâmica é essa representação sacra, né, na beira do rio, e a conexão com a brincadeira e ao mesmo tempo vendo uma coisa sagrada, tudo junto. Na verdade, eu não me sinto um artista muito comercial, porque existe assim diversas vertentes do que a gente pode dizer comercial em São Luís. Eu acho que nós estamos vivendo um período muito pobre e há muito tempo, né? Por aí já se vão 20 anos ou mais de pobreza, né, nas artes visuais aqui. Houve uma efervescência muito grande nos anos 70, né? E aí eu embarquei com um grupo de artistas um pouco mais velhos que eu, mais jovens, mas fui ali na lida, né, de diversas linguagens e aprendendo com eles fotografia, cinema, performance, né? Eu nem sabia o que era performance, tive contato com a primeira performance de um artista. E muitas mídias, né, de arte que a gente fala hoje assim, e eu estava vendo ali. Às vezes eu nem entendia muito, mas eu gostava. Aquele circo todo me atraía. Então, essa quebra de comportamento, né, dentro das artes, essa liberdade, me levou muito a não ficar nesse lugar comum. As pessoas, quando me procuram, elas me procuram porque confiam no que eu posso fazer, não é? Só alguém que está assim muito encaixotado é que vai querer uma coisa que eu não possa fazer. Quando eu percebo essa insegurança de quem está pedindo, eu já nem aceito. Eu disse, não, eu não acho que eu não vou conseguir fazer e tal, e devolvo, né? Aí até indico outra pessoa. Mas assim, mexer com muitas técnicas, né, me dá a liberdade de me sentir à vontade com minhas possibilidades. Eu até posso dizer que eu não tenho um produto acabado em lugar nenhum. Mas assim, para que eu quero ter esse produto acabado? A experiência me satisfaz muito como um produto que eu posso dizer que é finalizado. Agora, no momento que eu concebo uma ideia para desenvolver, né, para deitar um pouco nela e durar muito tempo, isso acontece, né? Como eu acho que tive alguns momentos que eu interrompi do meu trabalho e eu gostaria de retomar essas paradas e eu sinto essa necessidade, aí eu vou. Aí tem um trabalho muito de pesquisa, não é? Eu vejo o que eu quero e eu vou em casa experimentando, vou rabiscando, às vezes até durante um momento qualquer, uma viagem de ônibus e tal, vem ideias, eu anoto, eu rabisco e ali eu vou colocando guache, aquarelado, giz de cera, e vai nascendo uma ideia e depois eu vou e me lanço, né? Então quando você tem esse tempo e você sabe que você não vai ter prejuízo de manhã para vir trabalhar, eu me permito virar uma noite e tal, né? Porque são horas assim incríveis para trabalhar. Às vezes, claro que quando você está muito preso, assim, a questão da iluminação da noite, a cor, né? Não dá para fazer muita coisa, mas dá para desenhar. A desvantagem da cerâmica é que, pelo menos a cerâmica que eu faço, que não é uma cerâmica terracota, especialmente
uma cerâmica só no corpo de barro cozido, né? Tem a esmaltação, ela acaba sendo um produto um pouco mais caro, porque você precisa ter os esmaltes, de alguma forma tudo a gente manda buscar em São Paulo, né? Manda comprar lá. E a gente também não desenvolveu uma pesquisa da cerâmica com cinzas, né? Com o trabalho, como lá em São Paulo se faz em Cunha, né? Os japoneses fazem, já fui em alguns workshops e tal. Mas é possível trabalhar isso, né? O Eudino Brancante, que é um historiador que escreveu sobre a cerâmica no Brasil, ele fala que os jesuítas introduziram o esmalte de cinza usando a cerâmica indígena, né, para impermeabilizar as peças, porque no primeiro momento estava usando a cerâmica e absorvia muito, né, o alimento, às vezes estragava e não sei o quê. Então essa introdução da cerâmica, do esmalte de cinza é interessante, é uma possibilidade, não é? Eu sei que acontece acidentalmente, a gente vai nas olarias em Rosário, e onde a lenha entra, nas fornalhas de tijolo, tudo que está embaixo fica negro ou castanho. Os tijolos vitrificam por causa da cinza. E aí eu comecei a perceber isso, depois eu vi algumas casas feitas com esses tijolos, porque são mais baratos ou porque a própria olaria descarta, né? Porque ninguém quer comprar. E aí eu perguntei pro pedreiro, ele disse, não, o reboco não junta, é difícil o reboco colar e tal. Eu disse, porque não está poroso. Mas por que não aproveita e faz um tijolo que não precisa de reboco, né? Então, acho assim, o nosso governo, né? Aliás, o Brasil, uma coisa tão estranha, a gente tem tanto cientista nas artes, nas próprias ciências, né? Na medicina, em tudo, né? E as pesquisas que se fazem são todas descartadas, né? Nada é aproveitado, nada vira verdade, de fato, né? Também não temos uma indústria de esmaltação na região. Se a gente tivesse uma indústria de louça sanitária, louça de cozinha esmaltada, já facilitava esse elo com o pequeno produtor, né, da cerâmica. E a cerâmica, mesmo no artesanato aqui em São Luís, ela acabou ficando só no azulejo industrial, porque é mais fácil, não é? Às vezes não é mais nem feita por um artista, o próprio dono da loja encomenda as telinhas prontas de serigrafia, ele aprende a imprimir, e agora estão fazendo até com, acho que é plotagem, como fazem canecos, né? Já estão fazendo isso, né? Porque também você se apropria de uma fotografia, joga lá e pronto, né? Então, cada vez mais a artesania primitiva está desaparecendo, né? Está entrando uma outra artesania que não é muito do artista, não é? Existem bons artistas nisso, eu sei, mas uma artesania oportunista, né? Que é toda gerada de uma forma que não tem alma, né? Então, acho que, infelizmente, a gente não tem como uma Jequitinhonha, né? Aqui no Maranhão. Embora nós temos, eu posso dar referência de nomes de artistas pontuais na cerâmica, como a Isabel Matos, o Luiz Carlos, que fez uma cerâmica bem de vanguarda aqui nos anos 70, 80, e tem o Nil, tem muita gente, tem a Vitória que faz umas bonequinhas miniaturas lindas, umas caixinhas, que ela chama as maricotas. É um lugar lindo aqui do outro lado, no estaleiro naval, numa fazenda colonial que tem aqui próximo. Então, um prédio belíssimo. Então, tem muita coisa assim solta, sabe? Mas a gente não está no todo, no conjunto. Então, a São Luís se preservou ali 100 anos, não é? E é justo quando entram as ações de patrimônio da Unesco, embora já houvesse, né, o IPHAN já é uma instituição bastante antiga, mas que ainda não tinha operacionalizado em ações de restauração sobre bairros, áreas tombadas ou prédios específicos. Então, com o advento novo aí, a presença da Unesco, né, essa cidade começou a ser imantada, né? Ela já tinha fama dos azulejos, inclusive a Dora Alcântara que escreve, né, sobre esses azulejos. Então, esses azulejos da Klabin e da Matarazzo, que ainda tem muitos aqui, hoje eles têm aí quase 80 anos, né? São azulejos lindos e que tem a tecnologia da impressão dos azulejos ingleses,
a mesma forma sistêmica de produzir a imagem, né? Que aquele azulejo feito de, que eles chamam pó de pedra, pó de mármore, que é utilizado na pasta da cerâmica, é uma lustra muito dura, quase uma porcelana, e uma impressão de baixo esmalte, né? Ali é vaporizado com tipo spray, não é? Deve ter um decalque, alguma coisa assim, que produz em série, depois é aplicado, ou pode ser feito diretamente, e uma camada de vidro. Então o branco que está ali é a própria louça que está embaixo, não tem outro branco, não é? Então eu acho que nós poderíamos ser mais atentos com isso, porque alguns lugares de São Luís têm perdido esses azulejos porque não estão catalogados. E aí veio um trabalho interessante feito pela dona Zelinda Lima, e a Vale produziu. Então esse material já começa a aparecer, não é? Então é interessante que tudo que estava mais escondido, ou dentro das casas, ou do lado de fora, desprezado porque não era uma produção estrangeira, começou a aparecer. Então esse olhar é muito interessante para a gente poder compreender a nossa própria identidade do Brasil que recebeu azulejos e do Brasil que fez a sua resposta aos azulejos. Assim como da maneira de utilizar de uma forma subversiva, que era o material, eu digo subversivo porque esse azulejo de fachada, lá em Portugal eles chamam de azulejo vulgar, que era feito para cozinha, banheiro ou pé de escada, e que aqui passou a ser azulejo de fachada. Então também mostrava uma classe emergente, né? Ou filho de portugueses, ou brasileiros desavisados, e estava usando esse material, que lá era um material mais intimista, colocando na fachada. Até apelidaram em povos de Varzim de casas de pinicos. Quando chegava um brasileiro lá, eles diziam que eles moravam em casas de pinicos, porque das beiras azuis. Então é uma história interessantíssima, né, para dar nossa identidade e dar um salto e perceber que os nossos valores, né, eles são uma troca, retroativos, eles voltam e vêm, vão e voltam, e assim as coisas se complementam.